Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Não esqueçam de sempre usar a máscara, se necessário, carregar um álcool gel com você e, assim que chegar em casa, sempre higienizar e lavar as suas mãos, ok? Certo, destaques importantes que a gente tem que lembrar. Se inscrevam no canal, ok? Essa sua inscrição é bem importante pra gente saber que você está acompanhando. Assina o sininho de notificação, então assim que um vídeo é postado, você recebe a notificação. Sobre as dúvidas, lembrem sempre de deixar as dúvidas aqui nos comentários do YouTube, ok? E quando você terminar o seu projeto, você envia pra gente via WhatsApp, através desse número de telefone que eu sempre deixo aqui na tela, certo? Certo. No vídeo anterior eu pedi para que vocês acompanhassem as redes sociais da aba, todas elas e o site, para que vocês entendessem como uma identidade visual funciona. Então eu só vou reforçar essa parte para que vocês realmente entendam. Então assim, identidade visual é o que eu bato o olho e eu sei que eu estou falando daquela marca. Então, no vídeo anterior eu usei outro exemplo, né, para poder explicar, não só o da aba, e é assim com todas as marcas. A da aba não seria diferente. Então, se eu sei que já tem características específicas, são essas características que a gente vai procurar colocar no nosso convite, como eu falei, que são as cores, e tentar colocar elementos, como o rostinho, talvez, se vocês conseguirem encaixar ele de um jeito que fique interessante, ou elementos que lembrem essa questão do desenvolvimento pessoal, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Se eu já entrei no Facebook, no Instagram, eu entrei no site, eu vi que ele tem um padrão de cor, um padrão de letra, que também é legal de destacar, um padrão de como as coisas são colocadas, isso vai ajudar vocês na hora de criar o convite. Ou seja, vocês vão poder colocar isso no convite de alguma forma, só que de um jeito criativo, de um jeito original, que vocês mesmos consigam produzir, ok? Revisitando as páginas que tem conteúdo da aba e revendo também as coisas que a gente já fez, fica mais fácil de vocês conseguirem criar um convite que atenda à identidade visual da aba, que é o logotipo. Então, realmente para reforçar, tentar usar as cores, que é uma característica importante, tentar usar a questão do desenvolvimento, que são dos tamanhos, né, dos sorrisos, que eles são diferentes, porque eu acho que isso vai ajudar vocês, certo? Terminou de fazer o seu exemplo, seu rascunho, já envia pra gente via WhatsApp através deste número, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui pra vocês o conceito da árvore de sorrisos, onde você colhe todas as coisas que você aprendeu na aba durante o seu desenvolvimento. Eu coloquei que os galhos têm algumas palavras legais e positivas de coisas que a gente sempre comenta na aba, como compartilhar, desenvolvimento, aprender e amigos, mas vocês podem usar esse conceito para escrever outras coisas. Então, o que nós vamos fazer? Inicialmente, nós vamos usar o Illustrator Draw. Por quê? Porque lá no Sketch, mesmo que o objeto seja fechado, ele não preenche a cor por dentro. Porque a proposta do Sketch é ser como se fosse tinta. E a proposta do Illustrator Draw é ser como se fosse, entre aspas, um vetor. Ok? Então, aqui no Illustrator Draw, eu vou fazer um pedaço fechado de cima da minha árvore, a copa, né, da minha árvore, as folhas, preencher, fazer o tronco, preencher, fazer o fundo e preencher. E tudo isso lembrando que quando eu adiciono a minha camada de imagem, ela precisa estar com uma porcentagem aí baixa de visualização para ela ficar meio apagadinha e você ter uma noção de espaço. Uma observação que eu quero fazer é que no canto inferior da esquerda, vocês vão ver o ícone do programa que eu estou usando para vocês não ficarem perdidos, porque o Sketch é muito parecido com o Draw. Então tá vendo ali o ícone laranja, significa que eu estou usando o Illustrator Draw para fazer, como eu falei,
a parte fechada. Então, eu vou fechar o objeto deixando uma base para que quando eu passe para o sketch, eu possa fazer a textura. Lá no sketch, a gente vai usar duas texturas diferentes e vai escrever as palavras na mão. Então, eu vou pedir para vocês muita calma. Se errar, apaga e tenta fazer de novo, porque vai dar tudo certo, ok? Então, basicamente aqui no Illustrator a gente já acabou, porque são só 3 pedaços, fundo, tronco e as folhas. Lembrando que tudo isso como um objeto fechado. Agora, aqui no Sketch, o que nós vamos fazer? A gente vai abrir as duas imagens, tanto o meu desenho original feito no papel, quanto a minha árvore que eu acabei de vetorizar no Illustrator Draw. Então, primeiro eu abro a minha árvore do Illustrator Draw, porque ela é a minha base, arrumo ela para ocupar todo o meu espaço, e aí, novamente, vou lá e adicionar uma imagem e vou colocar a imagem do meu desenho, do meu papel. O que vocês vão perceber? Que como ele está numa camada atrás, ele não estava aparecendo na hora de ampliar. Tudo isso é uma questão de prestar atenção e de movimentar as camadas conforme a sua necessidade. Então, vocês estão vendo o que eu fiz? Passei a camada do desenho do papel para cima da camada da árvore e tirei a opacidade. E aí, tudo que eu pintar, eu vou trabalhar na camada entre a árvore que eu fiz no Illustrator Draw e a árvore que eu fiz no papel. Lembrando sempre que se você precisar, é só tirar a visualização. Ah, achei muito confuso. Posso fazer só com a minha árvore mesmo? Sem precisar do meu desenho original? Pode. Então, qual vai ser o passo? Vetorizou no Illustrator Draw, passou para o Sketch. Aqui no Sketch, eu vou fazer a minha árvore com uma textura de aquarela. Sabe o pincel de aquarela que eu apresentei na última aula? Então, o que eu quero que vocês percebam e olhem bem de perto quando estiverem fazendo com o celular ou tablet de vocês na mão, é que o pincel de aquarela, ele funciona exatamente como aquarela. Então, ele tem tendência ao quê? Manchar. Então, o que vai acontecer? Sejam pacientes. Eu acredito que quando vocês estavam no núcleo de convivência ou no núcleo infantil e aprenderam a usar aquarela, vocês já sabem que a aquarela, ela tem essa tendência a manchar. Então, seja paciente. Faz uma camada, deixa ela se espalhar, faz outra e assim por diante. Lembrando que ali embaixo ele tem esse botãozinho que parece um ventilador, porque ele é um ventilador. É para você secar a sua aquarela daquele jeito. Porque eu não recomendo que você use o tempo todo, porque se ele ficar muito manchado e você clicou em secar, ele vai secar com aquela mancha. Então, aperta o dedo na tela, o pincel vai molhar, né? É meio estranho falar isso, mas é o que ele vai fazer. Ele vai molhar, a tinta vai se espalhar exatamente como um movimento de aquarela, aí você aperta o ventilador e ele seca. Que assim a tinta consegue mesclar nesse nosso falso papel tecnológico, ok? Para o tronco, eu vou usar o pincel de tinta mesmo. É como se a gente estivesse usando um pincel de tinta óleo. Então, como eu vou fazer? Fiz a minha árvore, né? A minha copa da árvore. Vou criar uma nova camada e passar para baixo das folhas, das minhas folhas de aquarela. E aí, passo o meu pincel. Lembrando que se ele é um pincel com textura de tinta, eu tenho que sempre respeitar o mesmo movimento. Então, eu fiz o movimento com o meu dedo para baixo. Uma vez que eu estou aqui nos meus galhos, eu faço esse movimento, né, com o pincel. E aí, eu vou fazendo ele como se fossem galinhos mesmo. O que vocês vão perceber que eu tô fazendo é preencher os vãos ou lacunas, né, que se formam quando eu tento fazer um galho saindo próximo do outro. Para não ficar estranho, para parecer que esse galho tá brotando do nada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha ferramenta de aquarela e vou dar batidinhas com o dedo para que essa aquarela misture com a minha tinta. Lembrando que isso vai dar certo, porque digitalmente o efeito vai acontecer, e aí não fica parecendo que esse galho tá brotando do nada. Para finalizar, eu vou pegar aqui a minha ferramenta, que é como se fosse um spray. Se vocês repararem bem, eu achava que era uma canetinha, mas na verdade ele é um spray. Porque se você pressiona demais, ele vira uma manchinha de tinta redonda. Então ele é um sprayzinho, eu deixo ele bem fininho, dou o máximo de zoom que eu conseguir e vou escrever na mão as minhas palavras.
Eu acredito que com a letra de vocês vai ficar muito mais charmoso, porque a minha letra não é lá essas coisas, mas ela até que é uma letra legal. Mas com a letra de vocês, por se tratar de uma letra de criança, vai ficar mais interessante, ok? E aí vocês podem fazer 100% à mão. Ou vocês podem pegar e colocar uma letra de cada vez no Spark Post, isso aí posicionando, muito parecido com a ideia que eu fiz do convite de xadrez, que tinha uma letra de cada cor. Fica aí a critério de vocês, ok? Continuando, para finalizar minha árvore de sorrisos, eu preciso pôr sorrisos. E aí eu coloco uma cor que foi a mais próxima que eu consegui encontrar com a cor que já existe no logotipo e faço os meus sorrisos. Lembrando que se você quiser, você pode e deve, né, colocar aí mais sorrisos se você também usar esse conceito da árvore de sorrisos da aba, ok? Finalizado o sketch, vamos lá para o Spark Post. Abriu o Spark Post, o que você vai fazer é pegar a sua imagem que você salvou do Photoshop Sketch e abrir como uma postagem de tamanho normal. E você vai usar a ferramenta de texto para colocar aquelas opções, né, frases de espaçamento que eu já havia comentado no vídeo anterior também. Quando você precisa ocupar um espaço, mas você ainda não tem a frase final, é legal que você já deixe alguma frase ocupando aquele lugar para que você saiba que no futuro ali vai vir o texto que é o texto aprovado. Então eu construí um texto pequeno de 2 linhas que pode ser modificado, mas que eu já sei que no futuro ali já pode ser ocupado por outras palavras. Achei interessante colocar portal aba digital, exatamente como a gente tem feito com os outros convites, escolhendo a cor, trabalhando para que possa enxergar, né? E eu posiciono ele no cantinho e do outro lado eu coloco a data e a hora desse nosso convite. Lembrem sempre de salvar as coisas. Tudo que você salva fica na sua galeria. Se você quiser já enviar na fase do desenho, envia na fase do desenho. Se você quer enviar na fase do Sketch ou do Illustrator Draw, também pode. O importante é, lembra de desenhar à mão. Seu desenho foi aprovado, lembra de vetorizar ele. Você pode vetorizar no Draw ou fazer diretamente com a textura de tinta no Sketch, ok? E os textos serão adicionados lá no Spark Post. Certo, então é isso. Eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando de produzir o convite, ok? Lembrando sempre que dúvidas vocês deixam aqui nos comentários do YouTube. Quando você terminar o seu projeto, você vai enviar pra gente via WhatsApp, certo? Através do número que eu sempre coloco na tela. É isso, lembrem de revisitar as redes sociais, então curte a página da aba, vai lá, segue a gente no Instagram, ok? Visita o site para você ter uma noção melhor e para você acompanhar também, né? Afinal, você é um aluno da aba, é legal que tenha essa sua participação. Então, curte a página, segue no Instagram, lembra de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, envia pra gente seu projeto via WhatsApp com seu nome. Até o próximo vídeo e tchau!